Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula sobre gestão da qualidade. Ainda falamos sobre gestão da qualidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre indicadores de desempenho. E aí a gente fala sobre os dois principais, tá? Balanced Scorecard e Benchmarking. Muito bem, turma. Falando aqui sobre indicadores de desempenho, quais são os mais comuns, tá? A gente tem produtividade, retorno sobre os investimentos, o famoso ROI, custo padrão e outros exemplos, tá? Esses indicadores de desempenho aqui, eles têm como principal preocupação a medição em termos do uso eficiente dos recursos. Se os recursos estão sendo empregados de forma eficiente, tá? Por isso que a gente tem produtividade, ROI e custo padrão. Agora, frente às novas tecnologias, às novas formas de organização da produção e aos novos conceitos e filosofia de administração, novas propostas foram feitas para que as organizações possam medir seu desempenho. E é aí, turma, que entra o nosso primeiro assunto aqui, o Balanced Scorecard, tá? Que é uma forma nova, né, de medir desempenho quando o assunto é gestão da qualidade. Então vamos falar sobre Balanced Scorecard, BSC, né? Que é um modelo com 4 perspectivas diferentes, segundo o Kaplan e Norton, né? Os professores de Harvard que bolaram, que criaram o Balanced Scorecard. Então a gente tem aqui, olha, vamos começar com essa perspectiva aqui. Processos internos. Então, empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seus processos de trabalho, tá? Depois, clientes. Melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos. Então, uma coisa leva a outra aqui, tá? Processos internos, clientes, perspectiva financeira. Maior satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros, que também tá uma consequência dessa perspectiva aqui, ó, de clientes. E aí, aprendizagem e crescimento, conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. E aí, de novo, vem para cá, processos internos, e isso vai se retroalimentando. Processos internos, clientes, né, perspectiva financeira, aprendizagem e crescimento. Bom, turma, vamos falar um pouquinho aqui sobre o conceito, né, do Balanced Scorecard. Então, é um método voltado ao gerenciamento da estratégia das empresas, tá? Então, é uma ferramenta aí para gestores. Então, um nível aí mais estratégico, né, mais tático, estratégico das empresas. Seu principal objetivo é possibilitar que gestores e equipes trabalhem pensando no futuro. Visão aqui de longo prazo, tá? Visão de longo prazo, atuando para concretizar ações ou projetos que garantam um crescimento sólido às empresas. Então, é uma ferramenta de gerenciamento, tá? Que vai medir aqui o desempenho da empresa, e isso sempre com uma visão de longo prazo, tá? Pensando no futuro. O BSC surgiu na década de 90, né? Como a gente viu no slide anterior, né? 92, que foi o artigo do Kaplan e do Norton. Então, o David Norton e o Robert Kaplan eram professores de Harvard na época, tá? Então, eles identificaram que guiar as empresas apenas por indicadores financeiros não mais ajudava as empresas a se manterem competitivas e inovadoras por longos períodos de tempo. Porque, como eu falei para vocês aqui no primeiro slide do nosso vídeo, os indicadores de desempenho mais comuns, tá? A medição do desempenho tradicional, leva em consideração produtividade, retorno sobre os investimentos e custo padrão, por exemplo. E todos esses indicadores aqui, eles estão relacionados à parte financeira da empresa, tá? A grande sacada do Kaplan e do Norton com o Balanced Scorecard é que eles acrescentaram outros indicadores de desempenho que não eram financeiros, tá? Então, quando a gente fala aqui em processos internos, clientes, a gente também tem a perspectiva financeira, tá? Eles também consideraram a perspectiva financeira. Mas eles colocaram aprendizagem e crescimento,
aprendizagem dos trabalhadores, dos empregados, né? Os processos internos. Então, isso não era medido pelos indicadores de desempenho mais comuns. Então, essa é a grande vantagem do Balanced Scorecard. Medir desempenho por meio de outras métricas não financeiras. Tá? Muito bem. Então, a gente viu aqui, né? A mensuração deve levar em conta 4 perspectivas estratégicas. A gente viu isso, né? Perspectiva financeira, perspectiva do mercado, que quando a gente fala aqui em cliente, né? É a perspectiva do mercado. Perspectiva de processos internos, tá aqui. E perspectiva de aprendizado e crescimento. Tá aqui, ó. Aprendizado e crescimento. E como a gente pode ver aqui na figura, essas perspectivas estratégicas colaboram para a visão e estratégia da empresa, né? Visão de longo prazo, aquela visão que pensa no futuro, tá? Para que o negócio seja sustentável a longo prazo. E a gente pode ver também aqui na figura que essas perspectivas estão correlacionadas, tá? Setinha dupla aqui, olha. A perspectiva financeira impactando, por exemplo, os processos internos, mas os processos internos também têm impacto na perspectiva financeira. E assim por diante, tá? Processos internos em aprendizado e crescimento em processos internos. Okay? Então, seta dupla, essas perspectivas estão correlacionadas. Muito bem, olha, quando a gente fala em perspectiva financeira, a gente está abordando aqui mais especificamente assuntos como a lucratividade, tá? E o retorno financeiro. Exemplos de objetivos aqui, olha, de 3, 5 e 10 anos. Alcançar um retorno de 20% sobre o capital investido, tá? Aumentar as fontes de receita, diversificar as fontes de receita, aumentar o retorno para os acionistas. Então aqui são exemplos de objetivos quando a gente considera a perspectiva financeira, tá? Então aqui, nessa perspectiva financeira, o gestor vai colocar esses objetivos a serem alcançados dentro do planejamento do Balanced Scorecard. E depois é possível medir se esses objetivos aqui foram alcançados totalmente ou alcançados parcialmente, né? Ou não foram alcançados, enfim. Essa é a perspectiva financeira. Perspectiva do mercado, que é quando aparece lá o nome clientes, tá? Nas figuras. Perspectiva do mercado. Então, essa perspectiva centra-se no alvo de todos os esforços da empresa, o cliente, tá? O ponto mais importante de toda e qualquer organização, o cliente. Então, o fator decisivo aqui é o fato de o produto resolver ou não o problema que aflige o comprador. Então, há uma necessidade, há um sofrimento, que a gente fala, por parte do cliente, e aí a empresa atende, resolve esse sofrimento do cliente, ela consegue atender às necessidades do cliente. Então, essa é a perspectiva do mercado. Então, ela é muito importante, ela é fundamental para qualquer negócio, pois força a empresa a olhar para fora, para o cliente. O cliente está do lado de fora, tá? É uma variável externa. Exemplos de objetivos a médio e longo prazos. Então, exemplos de objetivos dentro dessa perspectiva do mercado. Aumentar os resultados dos clientes em 20%. Então, aqui, se eu ofereço um serviço, por exemplo, eu quero que esse serviço aumente os resultados dos meus clientes em 20%, por exemplo. Ter 90% ou mais de aceitação sobre o produto. Então, aqui eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, para identificar se o meu produto teve essa taxa de aceitação no mercado, tá? Aumentar o índice de satisfação do cliente. Então, se o meu índice lá é de 80%, eu quero chegar a 90%, eu quero chegar a 95%, eu quero chegar a 100% de satisfação do cliente, tá? Então, aqui são alguns objetivos a médio e longo prazos dentro da perspectiva de mercado.
Depois a gente tem a perspectiva de processos internos, tá? Essa perspectiva visa identificar os processos que mais têm impacto na organização e direcioná-los à excelência. Então aqui eu vou verificar quais são os processos da minha empresa e quais são aqueles que têm mais impacto na organização, tá? Quais são os processos com maior retorno financeiro para a minha organização, ok? É importante ressaltar que a perspectiva de processos internos não deve focar somente em melhorar os processos internos. Também é preciso identificar a necessidade de criar novos processos, tá? Isso aqui é super importante, por isso que está grifado. Às vezes, eu identifico a necessidade de criar novos processos, tá? Que tornem possível executar a estratégia e alcançar os objetivos. Exemplos de objetivos de médio e longo prazos. Então, eu tenho aqui, desenvolver novos produtos. Então, uma linha nova de produtos, uma linha nova de serviços, tá? Ou fazer uma atualização dos produtos e serviços que eu ofereço hoje no mercado, ok? Tornar o atendimento ao cliente mais ágil. Aqui eu estou falando sobre pós-venda, tá? O pós-venda aqui precisa ser excelente, precisa ter qualidade, uma qualidade diferencial, tá? Reduzir o ciclo de produção do produto X, por exemplo. Então aqui eu tenho um tempo longo, né, para produzir determinado produto. Então o meu objetivo, dentro da perspectiva de processos internos, é reduzir o ciclo de produção do produto X, tá? Reduzir o tempo aí de produção, ok? Ou, por exemplo, o produto está no mercado há muitos anos, ok? E aí eu quero reduzir o ciclo de produção do produto X. Eu quero desenvolver novos produtos e isso vai fazer com que os meus produtos, a minha linha de produtos, não fique tanto tempo no mercado, tá? Aqui eu estou pensando em inovação, pensando em desenvolver novos produtos com mais frequência, tá? Quando eu falo em reduzir o ciclo de produção de um determinado produto, ok? E, finalmente, a perspectiva de aprendizado e crescimento. Aqui o objetivo, olha, é desenvolver o conhecimento da empresa, desenvolver o capital intelectual, ok? Assim é possível definir os objetivos estratégicos que visem tornar a empresa mais capaz, mais competente ao realizar suas ações. O clima organizacional, questões como a motivação das pessoas e o alinhamento aos objetivos e estratégias da empresa também devem ser trabalhados nessa perspectiva. Olha, clima organizacional, motivação das pessoas, motivação intrínseca, motivação extrínseca, e alinhamento aos objetivos e estratégias da empresa, tá? Aqui as pessoas precisam estar alinhadas, identificadas com os objetivos e estratégias da empresa. Quais são os exemplos aqui de perspectiva de aprendizado e crescimento? Capacitar os colaboradores em uma língua estrangeira, por exemplo, tá? Então, se é uma multinacional com atuação em outros países, além do Brasil, então, capacitar esses colaboradores nessa língua, tá? Onde a empresa tem negócios além do Brasil. Então, geralmente é o inglês, o espanhol, tá? Se a empresa tem negócios aqui na América Latina, o espanhol pode ser um diferencial. Centralizar e refinar as informações de clientes, tá? Centralizar e refinar as informações de clientes. Quanto mais o empregado, o funcionário, sabe sobre o cliente, sobre o seu cliente, melhor, tá? Por isso que é uma perspectiva de aprendizado e crescimento. Aqui ele vai desenvolver o seu conhecimento e o conhecimento também do cliente para tentar oferecer um produto com mais qualidade, um serviço com mais qualidade, ok? Incorporar a cultura da qualidade à rotina dos colaboradores. Então aqui a gente está falando em cultura da qualidade. Olha que termo interessante, cultura da qualidade. Então,
a questão da qualidade precisa estar incorporada em todas as áreas, em todos os departamentos da empresa. E não somente no departamento que faz o controle da qualidade, tá? Mas em todos os departamentos da empresa. Recursos humanos, marketing, logística, produção. Então, todos os departamentos importantes da empresa precisam ter essa cultura da qualidade, ok? Aí, turma, a gente começa a falar sobre benchmarking. Então, a gente viu o Balanced Scorecard e as 4 perspectivas, e agora a gente fala sobre benchmarking. Acho que a maioria de vocês sabe o que é benchmarking, tá? É um processo de pesquisa que realiza comparações entre processos e práticas realizados entre empresas, concorrentes ou não, para identificar qual é o melhor método de gerar vantagem competitiva. O que é importante aqui? A empresa pode ser concorrente ou não. Ela pode ser da mesma área de atuação ou não, necessariamente, tá? Então, a minha empresa, vou dar um exemplo para vocês. A minha empresa produz pneus, tá? É uma empresa que produz pneus. Pneus para automóveis, para caminhões, para motos, enfim. Eu posso fazer uma comparação da minha empresa com um concorrente que também produz pneus, tá? E aí esse processo de pesquisa, né, que realiza comparações é chamado de benchmarking. Ou eu posso comparar a minha empresa que produz pneus com uma outra empresa, com uma montadora, por exemplo, que está montando carros e não é minha concorrente direta, tá? E eu também posso fazer essa comparação com uma empresa que é de outra área de atuação, ok? E aí eu vou identificar qual o melhor método para gerar vantagem competitiva. Então, fazendo essa comparação, eu consigo identificar se essa empresa que eu estou comparando com a minha tem determinado método, dentro dos métodos que eu estou avaliando, se ela tem um método melhor do que o meu. Se sim, eu passo a adotar esse método. Se não, eu mantenho o método que eu tenho, tá? Isso é benchmarking, é sempre fazer comparações com outras empresas a respeito de processos e práticas, tá? É um processo contínuo de avaliação de desempenho, utilizado não somente em produtos e serviços, mas também em funções, métodos e práticas em relação aos melhores valores mundiais, tá? Então aqui, olha, não somente em produtos e serviços, mas em funções, métodos e práticas. Isso é benchmarking, tá? É um termo aí bastante popular, bastante usado no mundo corporativo, ok? Quais são os tipos de benchmarking? Então eu tenho aqui, olha, o interno, focado em unidades diferentes de uma mesma organização. Então eu posso, por exemplo, comparar unidades da empresa, né? Por exemplo, unidades de negócio. Se a empresa tem diferentes BUs, né? Business Units, eu posso comparar essas unidades de negócios. Eu posso comparar as áreas, os departamentos da empresa, tá? Fazer essa comparação, fazer esse benchmarking. Mas eu também tenho o tipo competitivo, focado em organizações que disputam o mesmo mercado. Agora aqui, turma, eu vou comparar práticas, processos com empresas concorrentes, com empresas que disputam o mesmo mercado, para saber se a minha empresa de fato adota as melhores práticas ou não, tá? Quando eu faço essa comparação. Então eu tenho aqui, olha, tipos de benchmarking. O benchmarking interno, né, que a gente viu. O benchmarking competitivo ou de concorrência, que a gente acabou de ver. E tem mais esses dois aqui, olha, o benchmarking funcional e o benchmarking genérico ou estratégico, tá? Olha o genérico aqui, aborda grupos de tarefas ou funções em processos mais complexos, que atravessam a organização e são encontrados facilmente em outras empresas, como, por exemplo, o processo de entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. Isso aqui é um processo, tá? Processo de entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. Então aqui ele é genérico
porque ele vai abordar grupos de tarefas ou funções em processos mais complexos que atravessam a organização. Tá? Não é um processo específico que começa e termina na mesma área. Tá? Por isso o termo genérico, porque ele pode começar em uma área e terminar em outra área completamente diferente, como a gente viu no exemplo aqui. Tá? Processo de entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. Então, esse processo vai atravessar, né, a organização. E o tipo funcional investiga o desempenho de uma função específica numa aplicação dentro da indústria, por exemplo. Tá? Função específica, por isso o nome funcional. Desempenho de uma função específica. Ok? Então a gente viu os tipos aqui de benchmarking. O interno, tá? O competitivo ou de concorrência, o genérico ou estratégico e o funcional. Por que fazer benchmarking? Por que fazer benchmarking? Por que a empresa precisa fazer essas comparações, né? Para medir desempenho, para ter indicadores de desempenho. Olha, primeiro motivo, uma empresa deve utilizar o benchmarking quando deseja atingir uma capacidade competitiva elevada, prosperar em uma economia global e ainda sobreviver em um mercado competitivo. Muita coisa aqui, né? Então, atingir uma capacidade competitiva elevada, tá? Então, é ser competitiva dentro de um mercado, prosperar em uma economia global, hoje a economia é toda globalizada, então quando eu faço comparações com outras empresas, eu procuro ser próspero dentro dessa economia que está toda interligada, interconectada. E sobreviver em um mercado competitivo, que é garantir a sobrevivência da empresa, tá? A longo prazo. O benchmarking também é utilizado para melhorar os processos internos da empresa, quando poderão ser analisados os métodos utilizados nas várias unidades produtivas, para verificar por que em uma unidade sua aplicação é eficiente e em outra não. Quando a empresa faz essa comparação, né, de processos, ela acaba vendo, avaliando os seus processos internos. E dependendo do que ela observar nessa comparação, ela pode mudar os seus processos internos, criar novos processos, tá? Desenvolver novos processos, sempre buscando mais produtividade, mais vantagem competitiva, tá? Mais sustentabilidade a longo prazo. O uso do benchmarking poderá proporcionar à empresa maiores ganhos em competitividade, pois, além de aprender com os concorrentes, a empresa poderá evoluir como empresa, né, como organização, e melhorar cada vez mais seus produtos e serviços. Aqui é um resumo, né, das vantagens aí do benchmarking, né, ganhos em competitividade. Beleza, turma? Então a gente viu Balanced Scorecard, o BSC, e o benchmarking como indicadores de desempenho. Porque a gente viu que os tradicionais, a medição tradicional leva sempre em consideração os aspectos financeiros. E esses dois aqui vão muito além da perspectiva financeira para medir desempenho quando a gente fala em gestão da qualidade. Beleza, turma? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos a todos, grande abraço, tchau!